falar da paralisação nacional dos professores que começou nesta terça-feira e segue até a próxima quinta. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo agora com a vice-presidente do Sintep de Mato Grosso, Jocilene Barbosa dos Santos. Boa tarde, vice-presidente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Record. A pauta principal aí passa pela questão salarial ou tem também outras reivindicações da categoria? Sim, é uma pauta ampla, passa pelas questões de valorização profissional, mas também envolve aspectos pedagógicos. A CNTE, como de costume, todos os anos, chamou essa semana para uma mobilização nacional que tem como foco o cumprimento da lei do piso salarial, que isso atinge a todos. Embora Mato Grosso tenha uma especificidade na rede estadual, que eu já abordo daqui a pouco. Também contra a militarização das escolas, organizações sociais gerindo a escola, né? E Mato Grosso também ampliou um pouco mais essa pauta, no que diz respeito também à infraestrutura das escolas, a planos de carreira unificado entre funcionários e professores, cumprimento da Lei Complementar 510, que refere-se à rede estadual, questão salarial da rede estadual, e também o cumprimento do piso nacional, que, como eu disse, afeta a todos, em Mato Grosso, em especial as redes municipais. Pegando um dos aspectos que a senhora já citou, as organizações sociais tão temidas aí na área da saúde, estão se aproximando da educação. A senhora falava um pouco antes da entrevista, em Goiás elas já são realidade. Sim. Elas já administram escolas. Sim, infelizmente. E nesta pauta da CNTE também está especificado contra a terceirização, para não restar dúvida alguma, né? E às vezes coloca-se organizações sociais como um disfarce daquilo que, no nosso entendimento, é sim uma terceirização. Hoje, uma das principais lutas dos sindicatos trabalhadores da educação em Goiás tem sido essa. E o Estado de São Paulo também, a gente viu uma movimentação de organização das escolas, né, que também caminha neste foco. No Estado de Mato Grosso, temos tido algumas atitudes por parte do governo do Estado, da Secretaria de Estado de Educação, que também já colocou os trabalhadores da educação em alerta. Um desrespeito à autonomia da escola, ao processo de gestão democrática que Mato Grosso conquistou até antes mesmo da Constituição. A senhora falava agora há pouco aí de que hoje foi implantado na educação estadual um centralismo exagerado, comprometendo inclusive essa democracia que a senhora falou e a gestão democrática, que era uma conquista, é isso? Certamente. Nós temos tido como avaliação no último Conselho de Representantes da categoria de um dos inícios de ano letivo mais complicados, mais tumultuados, né, desses últimos anos. E se deu por essa atitude do governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Educação. E tinha muitos professores reclamando. Com certeza, centralizando o processo de atribuição de aulas, diga-se de passagem, com mais da metade da categoria com contratos temporários, né, dificultando algo que era feito de forma tranquila em cada unidade escolar, levando para os leilões de aula que a gente já repudiou há tempos atrás, concentrando nas assessorias pedagógicas, numa visão, né, de pouco investimento, né, e cobrança de resultados. Nessa questão que a gente viu aí da tentativa de controle, o Lúcio fez até o comentário, a secretaria aqui recomendando aos profissionais, então, a forma como eles têm que paralisar, dizendo que mandem representantes. Isso também já é um sinal da forma como o Estado administra a educação. Ah, sim. Você se refere a um comunicado, um orientativo que a SEDUC encaminhou para as escolas. A gente tem enfrentado... Sugerindo aos gestores para que a paralisação fosse feita por representantes dos segmentos, né? Quer dizer, explica como vai fazer a paralisação, é isso? Interferindo diretamente na organização dos trabalhadores. A gente já tem convivido com situações semelhantes e queremos aqui reforçar aquilo que é a autonomia da organização dos trabalhadores. Está encaminhado 3 dias de greve nacional, de acordo com as especificidades de cada município. Os companheiros e companheiras estão lá encaminhando suas atividades, de forma que hoje ficou orientado para atividade de mobilização junto à comunidade escolar, que tem que ser parceira, tem que participar também daquilo que são as pautas da educação pública, que diz respeito a toda a sociedade. Amanhã
no dia 16, nós teremos atos públicos locais, né, nos variados municípios do estado de Mato Grosso. E também teremos o ato estadual, com representações de todo o estado, aqui em Cuiabá, no dia 17, lá na Praça Alencastro. Agora, o governo, sobre esse centralismo que a gente falava aqui no gerenciamento das escolas, o governo tem uma justificativa. Ele diz que isso acaba sendo necessário, porque no governo anterior, o PT aparelhou a educação. Até na educação vai ter essa picuinha política aí? Ah, com certeza, a educação não está a salvo, né, desse tipo de atitude. Mas o que eu quero destacar é que esse centralismo em nada favorece a escola, porque desmonta o projeto pedagógico. A educação é um processo coletivo. A partir do momento que eu introduzo critérios no processo de atribuição de aulas, de contagem de pontos, que desfavorece, né, uma equipe que já estava desenvolvendo o projeto pedagógico há algum tempo, né, eu vou dificultar essas questões no âmbito da escola. E também, se o questionamento foi transparência, que deveria primar pela lisura que algumas escolas não estavam dando ao processo, também não é esta a melhor atitude. A atitude é fortalecer, acompanhar um processo no âmbito da escola, até porque nós tivemos também na organização feita pelo Estado, convocação por telefone para que as pessoas assumissem aula. Então, que transparência e que lisura a gente pode atestar que isso tem quando cada um fica aguardando um telefonema da assessoria pedagógica que representa o Estado para dizer que ele é o próximo da lista. Essas questões, elas estão relacionadas diretamente à rede estadual, mas também, como a senhora falou um pouco antes, existem as especificidades dos municípios. Tanto que eles vão ter essa liberdade de decidir se eles param, se eles entram em greve, ou se eles param por um dia, estão parando por 2 até 3 dias. Existem demandas diferentes, eu digo, em todo o Estado. Sim, é geral a luta pelo cumprimento do piso salarial, piso de carreira unificado, porém, é diferenciado, a negociação avança em alguns municípios, outros podem não avançar. De forma que o Sintep Mato Grosso encaminhou os 3 dias de paralisação com essas atividades que eu mencionei aqui, mobilização na escola, atos públicos locais, ato estadual, e cada município vai avaliar, diante do seu contexto, qual seria as atividades, né, ou os encaminhamentos mais adequados. De forma que tem município que vai permanecer em greve, como é o caso do município de Várzea Grande, né, que não tem avançado aí no processo de negociação. Já teve atividades hoje durante o dia, panfletagem, e vão permanecer em greve. Temos municípios que vão paralisar os 3 dias, outros um dia e assim por diante. Então, de acordo com a realidade de cada município, do avanço ou não do processo de negociação, os companheiros têm lá a prerrogativa de decidir coletivamente qual será o encaminhamento melhor para a sua realidade. Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado anunciou que vai fazer um levantamento, uma espécie de auditoria em relação à Secretaria de Educação, pelo fato de muitos profissionais estarem de licença. O Sintep está acompanhando isso? Nós até tivemos a oportunidade de dialogar com representantes do Tribunal de Contas no âmbito do Sintep, há uns 15 dias, que foi exatamente conversar sobre essa questão das licenças médicas, né? É lógico que nós lhe expomos qual é, né, a visão do Sintep Mato Grosso. Cabe ao Estado acompanhar, mas também não pode cercear direito questionando, né, a lisura ou questionando um atestado médico que é apresentado por determinado profissional da educação. Nós já temos reivindicado a necessidade de perícia, de polos periciais em todos os estados de Mato Grosso. Infelizmente, o governo tem centralizado apenas aqui em Cuiabá, o que tem dificultado também o processo educativo da escola, porque se um professor, um outro profissional afasta, nós temos tido problema dele ter periciado seu atestado, né, e ser garantida a substituição para a continuidade das atividades educativas. Nós temos dito que, por que não o Sistema Público de Saúde não pode atestar? Precisa ficar centralizado aqui, sob um perito de confiança, né, do governo do Estado. Então, isso é um problema que não é de agora, que vem se agravando.
Outra questão A interessante... desconfiança, então, é em relação ao professor e até ao médico que atestaria essa licença? A partir do momento que eu não aceito um atestado emitido lá, preciso passar por um perito aqui, né? Sugere isso. Outra questão interessante que a gente tem cobrado e não tem surtido efeito, não tem sido encaminhado, é um programa de prevenção das doenças laborais. Né? Há muito tempo, a educação já vem alertado uma tendência muito grande do professor desenvolver atividades aí relacionadas à síndrome da desistência, tendo em vista mesmo ao desenvolvimento do seu projeto de trabalho. As faltas de condições de trabalho têm ocasionado isso. E não só o professor, os outros profissionais da educação também, que desenvolvem outro tipo de atividades no âmbito da escola. Então é necessário que o governo também se preocupe em desenvolver um amplo programa que venha a prevenir as doenças laborais. Aí a gente tem condições de também diminuir um pouco do que tem sido os afastamentos. Se preocupe com o bem-estar dos funcionários, dos servidores, sim, são as condições de trabalho que a gente sempre tem cobrado. Né? Condições de estrutura física, material pedagógico, equipamentos adequados ao pessoal de limpeza, de manutenção, infraestrutura e por aí vai. Muito obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Muito obrigada.